o oxigênio dissolvido está em torno abaixo de 4, né, em torno de 3,5, 3,8, então ponto de atenção no dia de hoje. Mas pode ser uma variação, pode ser que ele retorne às condições dos dias anteriores. Tá? Então, no dia de hoje, né, a gente recebe um boletim de abastecimento, né, então esse ponto de atenção. Mas, assim, nos dias anteriores, nos meses anteriores, o Jaguari está ótimo. Tá certo. Obrigado. Fala baixinho que tá ótimo, porque daqui a pouco a estiagem eu sei que faz consequências. Não, eu falei por enquanto, né? Tá certo. Obrigado aí, Eric. Obrigado aí, Eric, pessoal da BRK. Enfim, né? Registrado aí, né? O início da estiagem, evidentemente que com a redução das vazões, esses episódios podem acontecer e também a gente observa, né? Ou seja, nesses períodos, às vezes, um intervalo grande sem chuvas, quando vem uma chuva, acaba carreando aí toda uma poluição difusa e dá aqueles episódios que a gente observa, principalmente no Jaguari, de queda do oxigênio dissolvido, aumento bastante elevado da turbidez, principalmente ali na Pedreira, né? A captação de Pedreira sempre, inclusive, tem que fazer paralisações em virtude do aumento da turbidez das chuvas a montante. Bom, mas só para a gente fechar os dados das vazões de hoje, olhando aqui para o Rio Capivari, do nosso querido Sinésio, lá da Sanasa, Reforma Agrária 0,58 e lá em Montemor 3,71. Na bacia do Jundiaí, Campo Limpo 290 litros, Itaici 4, Salto 4,84, já próximo lá a Foz no Tietê. Então, de maneira geral, esses são aí os dados de vazão disponível na nossa rede telemétrica hoje pela manhã. Provavelmente não teve nenhuma grande alteração, já que as chuvas que ocorreram agora há pouco são bastante tímidas ainda, então é só para a gente ter um panorama geral aí da situação na bacia nesta manhã de hoje. Vamos olhar um pouquinho o sistema Cantareira. Esse é o dado de ontem. O Cantareira está operando a 52,6, esse é o dado de ontem, variando 0,1 para cima, para baixo, né, dependendo do dia. Só para dar os números aí, né, e claro que isso nos deixa bastante preocupado, né, e temos tentado fazer as descargas com a maior racionalidade possível. 2020 nós tínhamos nessa mesma data, né, 5/4, 64%. Em 2019 tínhamos 55%, né, aí já mais próximo do que a gente tem no dia de hoje. Em 2017, que foi o primeiro ano da nova outorga do Cantareira, 65,2%. E 2014, o ano da crise, evidentemente, 13%, mas mais importante do que olhar o ano da crise é olhar o ano pré-crise, né? Em 2013 nós tínhamos 62% do reservatório, evidentemente que uma outra regra operativa, ainda a figura do banco de águas, enfim, né? Tinha um outro contexto regulatório, mas é importante a gente ter clareza nesses números, a gente vem conversando, né, todos os dias, em todas as reuniões, em relação a essas preocupações. Depois queria até abrir para o Alexandre Bueno também falar um pouco do sistema integrado da Grande São Paulo, como está, e as preocupações também da Sabesp em relação a esse cenário, né? Mas, de qualquer forma, a afluência natural ontem estava na casa dos 10 a 11, 10,36, e a transposição do Jaguari, lá no Paraíba do Sul, quase a plena carga, com 7,88. Portanto, entrando no reservatório algo como 18 metros cúbicos por segundo. Para as bacias PCJ, o último comunicado do DAI, que é do dia 1º de abril, e não é mentira, o Cachoeira 4,5, o Atibainha 4 e o Jaguari Jacareí. Aí aquela pergunta do Miguel, ó, Jaguari e Jacareí, né? 1 metro cúbico por segundo, totalizando aí 9,5, né? Veja que nós estamos no início de abril e já descarregando 9,5 para manter as mínimas previstas, né? Ou seja, então veja que esse ano promete ser um ano de bastante desafios quanto a essa gestão. Para São Paulo, Santinês ontem estava revertendo 18,54, Sabesp acho que nos últimos 3 ou 4 dias baixou um pouquinho a retirada, que ficava ali em 21, 22, já faz 4 dias que está retirando na casa aí dos 18, 19, então mostra um pouco aí o cenário do Cantareira na data de ontem, mas que se reflete o dado de hoje. Alexandre Bueno, não sei se quer fazer algum complemento, fazer uma fala quanto à Sabesp
do ponto de vista dos reservatórios integrados da Grande São Paulo e as preocupações e as simulações que a Sabesp tem para essa estiagem. Por favor, Alexandre. Vamos lá. Bom, legal, obrigado pela oportunidade aí. Eu queria fazer aí dar uma síntese, né? Você comentou aí do sistema Cantareira, né? Hoje a Sabesp tem um sistema integrado dentro da metropolitana, né? Que é o SAM, o Sistema Metropolitano, que faz com que nós conseguimos utilizar outros sistemas produtores para atender algumas áreas da região metropolitana, né? Então, assim, para você ter uma ideia, a média mensal, né, do Cantareira, ela está em torno de 20,18. Se vocês verem a média dos últimos 15 dias do túnel 5, ele ficou em torno de 18. Tá? Eu estou falando dado bem sintético, mas para vocês terem uma noção de como a gente está fazendo com o sistema Cantareira. Então, o Guarapiranga, esse ano, teve uma produção maior, o São Lourenço, o Alto Tietê também, né? Então, a ideia era o quê? Era poupar mesmo o sistema Cantareira, já que nós estamos com esse sistema adutor integrado, né? Com relação ao armazenamento, isso está nos boletins, né? Nós temos lá o armazenamento de todos os reservatórios, né? Nossa ideia era entrar com o nosso indicador acima dos 60%, vamos dizer assim, indicador que tivesse positivo, para que nós tivéssemos aí um respiro, né, nessa parte aí agora do período seco, né? E contar com as chuvas no início do período úmido. Mas era mais ou menos isso que eu queria estar passando para vocês, né? Nós temos esse sistema integrado e a ideia é estar poupando, sim. Se você vê hoje 20 metros cúbicos, 10 no PCJ, praticamente a gente está aí 60% da produção total do Cantareira. Então, não estamos chegando nem perto aí dos 23 metros cúbicos, que aí foram 27 que a gente teria aí nos níveis de armazenamento. Mas é isso. É mais uma síntese, isso está no boletim, né? Eu acho que sai no boletim lá diário nosso, dá para ter essa noção. Se vocês analisarem, vocês vão ver que a gente está reduzindo bastante a produção do sistema Cantareira. Obrigado, Alexandre, pelas considerações e atualizações da nossa parte, né? Aqui não tem nossa parte, sua parte, mas o sistema é único, as gestões são integradas e claro que o Arthur também abre a palavra se quiser fazer alguma consideração pelo BAE, que está operando as descargas, também operando o gota a gota, né? A gente sabe que cada gota economizada agora vai fazer falta no futuro, né? Tem duas perguntas, principalmente a imprensa sempre faz, né? Quanto que o reservatório teria que estar hoje para que a gente tivesse, vamos dizer, uma maior segurança ou uma tranquilidade, enfim, né? Qualquer palavra que seja adequada aí. Esse número mais ou menos que o Alexandre Bueno disse, né? Na casa dos 60%, que vejam que nos anos anteriores era mais ou menos o número, 64%, 62%, então nós estamos um pouquinho abaixo, ou seja, iniciando uma estiagem um pouquinho abaixo, 8%, 10% abaixo daquilo que se considera uma zona de segurança mínima, né? É sempre importante a gente ter o seguinte dado, né? Mantendo as retiradas históricas para a região metropolitana de São Paulo e para as bacias PCJ, a gente consome por ano dos reservatórios do Cantareira algo como 30% a 35%. Né? Isso varia um pouco de cada ano, depende das chuvas, dos usos. O ano passado, por exemplo, a pandemia teve um efeito no aumento do consumo das cidades, né? Nós temos vários representantes aí de operadores de saneamento que perceberam isso, e também as altas temperaturas, né? Tem cidade que aumentou 15%, 20% do consumo somente nos meses aí de agosto, setembro, outubro, novembro do ano passado, e evidentemente que isso aumenta a evaporação e aumenta o consumo também, né? Mas, então, é importante a gente olhar. Hoje nós temos aí 52%, números redondos, então por ano a gente gasta entre 30% a 35%. Então veja que a gente tem uma, vamos dizer, folga limitada, se é que eu posso chamar assim, mas sempre a importância da gente ter a visão plurianual, né? Não dá para olhar os 52 e o PCJ nunca pensou assim, né? Não é porque temos direito a 158 hectômetros que vamos gastar os 158 hectômetros. Pelo contrário, a gente vai usar aquilo que só for necessário. O ano passado quase foi necessário a totalidade para manter vazões mínimas, isso acho que é importante dizer, né?
totalidade para manter a mínima, né? E esse olhar plurianual, porque depois o Jorge Mercante pode falar um pouco para a gente, mas essa questão de quanto vai chover no próximo período chuvoso, né? Porque a cada ano a gente renova esse saldo com as chuvas que precipitam, né? E, portanto, não é à toa que o estado de atenção permanece nessa faixa de operação, que de fato esse ano tem tudo para ser um ano bastante severo do ponto de vista da estiagem também, não diferente do que foi o ano passado, e portanto vamos operar e continuamos operando com essa diretriz do uso racional, e lembrando sempre, né, nas bacias PCJ, 19 municípios, como 3 milhões e meio de habitantes, se abastecem do Cantareira. Mas não podemos esquecer dos outros 45 municípios que se abastecem de outros mananciais, sejam poços, sejam reservatórios municipais ou pequenos outros mananciais superficiais, que também passam por, às vezes, dificuldades muito maiores do que aqueles que estão nas calhas do Cantareira diretamente. É o caso de Cosmópolis, é o caso de Corderópolis, é o caso de várias cidades aí que tiveram, inclusive, racionamento decretado na última estiagem. Então, acho que, de fato, a diretriz do uso racional, da gestão gota a gota, continua muito premente, e essa é a diretriz sempre presente na gestão dessas duas regiões. Não sei se o Astor, que está por aí, gostaria de fazer algum comentário sobre Alexandre, o Astor queria falar e o José César está inscrito também no chat para falar também. Perfeito. Então, primeiro o Astor e depois o José César. Astor, por favor. Na verdade, eu queria dizer que já está chovendo aqui em Campinas. Não é muita chuva, mas ela vem vindo e vem subindo aí a bacia. Tomara que chova ali na Atibaia, etc., para a gente baixar um pouco essa vazão. Diminuir, porque nós temos que economizar. É só isso. Isso mesmo. Obrigado, Astor. Daqui a pouco o Jorge Mercante, que tem um pluviômetro na sua residência em Campinas, pode dar algum dado atualizado para a gente. José César, aqui a pedido a palavra. Por favor, José César. Bom dia a quem ainda não cumprimentei. Pegando um gancho, inclusive, nessa fala aí do Astor, que nós devemos economizar, apenas um dado informativo. Esse mês de março de 2021 foi o mês em que nós tivemos a maior média para o mês de março dos últimos 5 anos de vazões de defluência, ou seja, as vazões de jusante. A média de vazão de jusante esse mês de março de 2021 foi de 4,46 metros cúbicos por segundo. O ano passado foi de 2,74, 2019 1,48, 2018 0,62. Ou seja, está havendo uma maior necessidade de água para as bacias PCJ, em razão do baixo índice pluviométrico, em razão do aumento de consumo e necessidade das concessionárias, mas esse é um fator. E nós vimos, como o próprio Alexandre disse, que o ano passado nós quase batemos o limite disponível para o período seco. Eu acredito que este ano não será diferente. Se nós não atingirmos o limite, devemos ficar próximo em razão das previsões climatológicas que o nosso grande Majorge vai nos apresentar muito em breve. Certo? É só isso, só para alertar que nós estamos necessitando de mais água. As vazões de defluência esse ano foram as maiores dos últimos anos. Em comparação, né, em contrapartida, as vazões de afluência foram baixas, muito baixas. Obrigado aí pelas considerações, César. Na apresentação depois do Jorge das suas situações, a gente pode voltar a falar sobre isso, esses comparativos, mas o que a gente tem percebido, em virtude de todo esse cenário, né, da reduzida das precipitações, abaixo um pouco da média, e o próprio aumento do consumo, o que a gente percebe é uma necessidade do deslocamento daquelas vazões que a gente praticava às vezes em junho, agora a gente está tendo que praticar em maio. Aquelas vazões que praticavam em maio, estão tendo que praticar em abril ou março, né? Então, é isso que a gente tem percebido, principalmente nos últimos 3 anos, né? Essas maiores descargas se deslocando
determinado mês para um ou 2 meses anteriores. Isso, claro, que é muito preocupante, porque a gente começa a consumir água do reservatório anterior àquilo que a gente tinha em determinadas séries históricas aí. Né? Mas na apresentação da sala de situação, tenho certeza que isso vai ficar mais claro, a gente pode voltar a falar sobre isso. A gente está ampliando o período de maior necessidade, é isso? Exatamente. Inclusive, né, fica a expectativa, né, acho que todos nós não vemos a hora de a economia reabrir, né, tudo voltar ao novo normal, ou normal diferente, ou como queiram chamar, e que efeito isso acaba trazendo também, assim como a gente tinha expectativas no ano passado com as restrições, que tipo de efeito trariam, né, e a gente percebeu claramente que trouxe um aumento do consumo às restrições. E aí, qual é o comportamento que se esperará quanto a amenização dessas restrições ou uma volta à normalidade, que ninguém sabe exatamente como será ou quando exatamente, mas o fato é que nós temos também esse ingrediente que atuou no ano passado e deverá atuar esse ano também, de alguma forma, casada com as chuvas, com o aumento da temperatura e o próprio comportamento das atividades econômicas e da sociedade como um todo. Então, tem esse ingrediente também para o caldeirão deste ano. Né? Bom, caminhando aqui com a nossa reunião, acho que não tem mais ninguém inscrito, né, Felipe? Queria passar agora para a sala de situação. Acho que a Isis, que retornou de férias e cheia de energia, para compartilhar conosco aí a apresentação da sala de situação. Isis, obrigado, bom dia. Também já aproveito para registrar a parceria e presença do Rafael nas nossas reuniões, fazendo a apresentação no mês passado, nas férias da Isis, sempre presente. Por favor, Isis. Olá, Isis, nos ouve? Oi, fica aí bem agora. Tudo certo, estamos te ouvindo aqui. Tá, posso começar a apresentação? É isso? Porque eu perdi. Não, imagina, por favor, é isso. Tinha passado a palavra para você, só para você compartilhar a sua apresentação e iniciarmos. Então eu agradeço. Mais quentinho, né? Bom dia a todos. E a gente tinha pedido para você fazer um relatório minhas férias, como foram. Aquela coisa, né? É uma redação, minhas férias. Minhas férias, fiquei em casa. Bom, gente, então, imagino que já deve ter compartilhado, né, Alexandre? Para colocar em modo tela cheia, por favor, obrigado. Eu vou iniciar, então, a apresentação. Bom dia a todos. Então, como é de costume, eu vou fazer a apresentação da situação hidrológica nas bacias PCJ ao longo do mês de março. Como já foi comentado, e aqui vai ficar mais claro, tivemos na maior parte da bacia PCJ chuvas abaixo da média. Aqui a gente tem relacionado 17 postos que tem comparação com a média da série histórica, e 11 deles tiveram o registro abaixo da média, né? Isso seria em torno de 64%. Então, tivemos alguns pontos aqui com chuva acima da média, mas foram casos isolados, né? 4 postos só que isso aconteceu. Então, aqui para a nossa região, eram esperados acumulados de chuva variando de 100 a 200 milímetros, e o que a gente pôde notar é que, de uma forma geral, isso não ocorreu, né? Não superou nem os 100 milímetros nas bacias PCJ. Então, em termos de destaque, nós temos que, como eu já falei, 11 estações registraram acumulados abaixo da média, a normal climatológica que foi mostrada no primeiro mapa ali, que mostra o mapa do Brasil inteiro, que a normal climatológica é de 61 a 90, ela não foi superada. Tivemos, sim, ocorrências de chuvas ao longo do mês de março, mas elas
são bem pontuais. Também vou mostrar um outro gráfico que vai poder indicar melhor isso. Elas são mal distribuídas, de curta duração, inclusive que pus um destaque no Rio Capivari, Sabesp e Montemor, que a gente teve o maior acumulado de chuva em um dia, que foi de 60 milímetros, né? Então, esse é o gráfico que mostra a quantidade de dias de chuvas por intervalo, né? Então, o que está em azul mais claro seria a quantidade de não ocorrência de chuvas, que não houve chuvas, né? Então, a gente vê que a maior parte do mês não ocorreram chuvas. Entretanto, de 10 a 15 dias, isso variando aí de acordo com algumas estações, a gente teve registro, sim, de chuvas, porém mais significativas, aí que a gente pode dizer chuvas acima de 10 milímetros, na maior parte das estações, isso ocorreu ali em 3, 4 dias, né? Exceto por algumas estações aqui mais na cabeceira do Rio Atibaia, né? A gente vê ali Rio Cachoeira, Rio Atibaia Mascate, Rio Atibaia Atibaia, que a quantidade de dias de chuva com acumulados de chuvas maiores, né, ali que está em amarelo, em laranja, que varia de 10 a 30 milímetros, de 30 a 50 milímetros, ocorreram entre 2 a 7 dias, né, no caso dessas bacias. Então, eu vou agora mostrar como que ocorreu a operação do sistema Cantareira ao longo do mês de março. No caso da represa Jaguari-Jacareí, a gente tem aqui representada, então, a afluência total pela linha em preto e a defluência total, que é a linha em vermelho, e aí o volume armazenado representado pela linha em verde. Então, aqui fica muito claro que no caso da represa do Jaguari-Jacareí, a afluência foi bem superior à defluência, né? No caso da afluência natural, né, que chegou nessa represa, ela ficou abaixo da média, e muito por conta das ocorrências de chuva que também ficaram abaixo da média. Tá? No caso do Cachoeira, já aconteceu diferente, né? A afluência total ela foi menor do que a defluência total. Então, isso com certeza reflete no volume armazenado, né? Então, houve um decréscimo aí no volume armazenado ao longo do mês. Também a gente consegue perceber chuvas abaixo da média, vazão natural afluente a esse reservatório abaixo da média, né? E, no caso do Atibainha, temos também a afluência menor do que a defluência. E aqui é importante a gente lembrar que temos o aporte de água vindo lá da bacia do Paraíba do Sul, né? Do Rio Jaguari, lá do reservatório de Jaguari, da Paraíba do Sul. Aqui representada por essa linha em azul. Ainda se a gente somar esse aporte com a afluência natural, com a transferência de água que ocorre entre os túneis lá que vem Cachoeira para Atibainha, ainda assim tivemos uma afluência total inferior à defluência total. E, da mesma forma como eu comentei no slide anterior, isso compromete o volume armazenado da represa, né? Ela acaba tendo uma queda, a gente pode verificar aqui. Em termos de média da vazão de transposição, ela ficou em torno de 7,8 metros cúbicos por segundo, e também chuvas e afluência natural nesse reservatório também ficaram abaixo da média. A represa do Paiva Castro, em termos de média de afluência e defluência, ela ficou muito parecida, né? Praticamente igual, e aí aquilo que eu sempre comento a respeito dessa represa, o volume que vai estar aqui no final do mês, se a gente comparar o início do mês, vai ser muito influenciado pela operação que acontecer ali pontualmente naquele dia. Então, aqui a gente consegue também ver a média da vazão que é de transposição lá para a região metropolitana de São Paulo. No mês de março ficou em torno de 20 metros cúbicos por segundo.
E aí, finalmente, aqui no sistema equivalente, ele reflete, então, a operação de todos os reservatórios, excetuando Paiva Castro, e tivemos uma afluência maior do que a defluência, lembrando que isso tem muito a ver com o que ocorreu ali na represa do Jaguari e Jacareí, por conta de ser o maior dos reservatórios, né? Bom, falando agora das vazões nos rios, a jusante aí do Cantareira, né, das estações lá do SAISP, o que a gente pode verificar aqui é que grande parte das estações aqui que eu coloquei, elas demonstram que a vazão no mês de março foi abaixo da média, né? Isso por conta da chuva, que foi muito pontual, né? Inclusive, eu não comentei anteriormente, mas a gente teve, sim, no início do mês de março, ocorrência, inclusive, de extravasamento no próprio posto do Rio Atibaia, em Atibaia, Rio Atibaia, no bairro da Ponte. Houve essa situação, porém, foi também como eu informei. Nós tivemos ocorrências de chuvas que provocaram ali uma situação de extravasamento, mas essa água logo ela vai embora, né? E como num quadro geral do mês tivemos uma situação mais de estiagem, vamos dizer assim, o que não era esperado, porque ainda é um mês, o mês de março ainda é um mês do período chuvoso, isso acaba refletindo em vazões abaixo da média, né? Aqui no caso do Rio Atibainha, em Nazaré Paulista, e Rio Atibaia, em Atibaia, não só por conta, né, desse pico de vazão, mas também por conta da necessidade de abertura das descargas para manter as vazões da jusante aí desses reservatórios. Isso pode explicar por que esteve acima da média, né? Mas, no geral, a gente vê que, não só no mês de março, mas a gente tem vindo essa situação, tem se repetido, de vazões abaixo da média. Bom, esse gráfico aqui nós temos trazido com o intuito da gente ter um panorama da bacia, um panorama histórico da bacia, né? Essas médias, então, representadas pelas barras, são as médias por décadas, isso de vazão, e o que está representado por esses quadrados em azul são as chuvas, né? No caso aqui do Buenópolis, a gente vê que houve, no mês de março, né, uma tendência de elevação do acumulado de chuva, mas que isso não se refletiu nas vazões. Vejam que ali, a partir da década de 90, principalmente, há uma queda acentuada das médias de vazão, né? Se a gente pegar o ano ali de 2021, ainda chama mais atenção, porque ele ficou muito abaixo de todas essas outras médias que a gente pode ver aí, abaixo da média da série histórica, que aqui é representada pela barra em preto, assim, pode ser sim por conta, a partir da década de 90, por conta que houve a influência do reservatório, da construção do reservatório de Jaguari, mas tem outros fatores aqui que com certeza influenciam nessa queda de vazão, né? De uma forma geral, que também a gente já tem comentado em outras reuniões, que assim, uso e ocupação do solo, consumo de água, né? Algumas questões que mudaram aqui na bacia e que provavelmente alteraram a forma que é utilizada essa água, a disponibilidade hídrica aqui na bacia. Então, aqui no posto do Rio Jaguari, em Osinister, né, a gente vê também que, em termos de chuva, assim, parece ter uma flutuação, né? Exceto que pela década de 60, parece que ele tem uma flutuação de elevação e queda aí no acumulado de chuva, em termos de média nas décadas, né? Aqui, por ser um posto mais ajusante, talvez a gente não consiga ver de forma tão abrupta a queda de vazão a partir da década de 90, mas ainda assim a gente vê que o ano de 2021, em termos de vazão, está muito abaixo
tanto da média da série histórica quanto das médias das décadas anteriores, né? Bom, no caso aqui do Rio Atibaia, bairro da Ponte, também é interessante verificar essa situação de uma certa flutuação nos acumulados de chuva, né? Também aqui não dá para ver uma situação de queda de vazão tão evidente, né? Por décadas, como às vezes a gente costuma ver em outros meses. No caso de 2021, vazão também bem abaixo da média, em relação às outras décadas também abaixo, mas assim, ainda que não é uma situação tão gritante, né, como a gente pode ver, por exemplo, no caso do Rio Jaguari em Buenópolis, né. É interessante também verificar, por exemplo, aqui na década de 60, 70, né, década de 70, mesmo com chuvas, médias de chuvas inferiores, por exemplo, à década de 50, ainda assim tivemos um reflexo na vazão, que a vazão foi um pouco mais significativa, né? E aí, quando eu vejo esses gráficos, assim, eu paro para pensar o que acontecia naquela época que talvez não esteja acontecendo agora. Tem mais disponibilidade de água no solo? Como que era o uso da água nessa época? Então, assim, apesar de não ter todas as respostas, eu acho que esses gráficos eles são interessantes para a gente poder fazer algumas inferências, né? Se questionar o que mudou. Então, para mim, eles têm essa importância, né? No caso do posto do Rio Atibaia acima de Paulínia, a gente não tem uma comparação com a chuva, mas aqui, em relação à vazão, a gente tem uma comparação com a vazão média da série histórica. Também, assim, o mês de março do ano de 2021 não foi tão abaixo do restante, mas ainda assim, é um quadro geral, a gente vê que cada vez mais temos tido vazões mais baixas. E aqui, por último, no caso do Rio Piracicaba em Piracicaba, que está bem mais ajusante na bacia, num quadro geral a gente também verifica a mesma situação. Eu acho importante, quando a gente olha esses gráficos, pensar em algumas coisas que também já foram comentadas até hoje na reunião, sobre a necessidade de um melhor uso da água, visto que a gente tem verificado essa tendência de queda das vazões, né? Então, acho que, principalmente, esse tipo de informação serve principalmente para isso, para a gente saber o que fazer, né? Bom, agora eu vou começar a falar, então, dos postos de controle, né? Rio Atibaia em Atibaia, Rio Atibaia em São Valinhos e Rio Jaguari em Buenópolis, comparados às mínimas estabelecidas pela resolução de outorga. Então, como a gente vai poder ver nos gráficos, aqui nós temos os gráficos das médias diárias, todos eles demonstram que houve